Ele reencarnou como vilãozinho de quinta categoria em uma história Yuri, e seu único objetivo é viver uma vida tranquila. No entanto, a heroína principal do jogo sumiu, e ele acaba tendo que salvar a princesa. No castelo de Campbell, nosso protagonista desperta. Ele então se pergunta: eu não tinha sofrido um acidente de carro? Será que eu viajei no tempo? Ele então começa a olhar ao redor, e percebe que a decoração e a mobília tem um estilo medieval, e ao ver seu reflexo no espelho, ele nota que se parece muito com seu rosto, de quando ele tinha por volta dos 17 anos. Momentos depois ele entra em pânico, e se pergunta: espera, eu voltei no tempo? Ele então vai em direção ao espelho e começa a encará-lo, e diz, dando uma olhada melhor: eu era bem bonito quando eu era mais jovem. Pra ser sincero, parece que até deram uma melhorada. Será que esse mundo é algum tipo de jogo? Ele então começa a refletir, e se pergunta: será que eu vim parar em outro mundo porque eu fui atropelado por um caminhão? Ou isso não passa de coisa da minha cabeça? Ele então pega uma faca e fala: eu preciso confirmar isso. Em seguida começa a jorrar sangue. Ao ver aquilo, ele fala: foi só um arranhãozinho, mas essa faca é afiada pra caramba, isso dói muito. Então era isso, droga, eu voltei no tempo mesmo. Ele começa a se sentir estranho, e um turbilhão de memórias começam a surgir na sua cabeça. Moon Campbell blasfemou contra a família real, e por conta disso acabou perdendo seu título de nobreza, e se tornou um plebeu. O crime dele era imperdoável, e ele foi sentenciado ao exílio. Um tempo então se passa e ele estava completamente acabado. Moon estava vestindo trapos, desnutrido e cercado de lixo. Ele nunca mais poderia pisar no Império, e caso ele viole isso, ele seria executado. Ao ver aquelas memórias perturbadoras, nosso menino fica completamente acabado. Ele então diz: não pode ser. Quando eu vi o nome pela primeira vez, eu achei que fosse só uma coincidência, mas eu não esperava que eu realmente reencarnaria no corpo daquele cara, aquele desgraçado, o vilão loiro de quinta categoria, Moon Campbell. A cena corta, ele começa a se lembrar: a personagem principal mais forte da história. Essa foi a light novel mais popular do ano antes da minha morte, e também era uma das poucas obras que eu acompanhava todos os dias. Moon Campbell era um vilão burro que apareceu no começo da história. Ele usava o histórico da sua família para intimidar a protagonista, mandando o tempo todo pessoas para assassinar a heroína, e dando experiência ao grupo do protagonista. Mas no fim das contas, seus planos foram por água abaixo, e toda a mansão do Duque foi arrastada para essa confusão. E por fim, ele acabou sendo exilado para a fronteira, e acabou virando um mendigo. Se me lembro bem, ele nunca mais foi citado depois do capítulo 20. Nosso menino fica deprimido ao lembrar dos atos desse cara, e diz: esse cara, em vez de ser um jovem mestre decente, é um idiota que só atrapalha o protagonista. E agora eu sou esse cara. Eu achei que poderia ser o protagonista depois de reencarnar. No entanto, acabei renascendo no corpo desse idiota, que está destinado a uma vida de miséria. O que eu deveria fazer acabou, minha vida Alguém então bate na porta, interrompendo seus pensamentos, e ele diz: pode entrar. E entrou o empregador, hein, rapaziada? Ela então diz: olá, mestre Moon. E ele responde: ah, é você, An? O que aconteceu? E ela responde: o traje que o jovem mestre irá usar no banquete de amanhã chegou. Então a madame pediu para eu trazer pra você. Ele, um pouco sem jeito, fala que entendeu, e pede pra ela colocar ali. An então nota algo estranho nele, e pergunta: mestre, você se machucou? E ele responde que sim, e que só machucou seu dedo sem querer, não é nada demais. Você tem algum remédio para estancar o sangue, um band-aid ou algo do tipo para me dar? Ela então pergunta: band-aid? A An não sabe sobre o que o jovem mestre está falando, mas se for só para estancar o sangue, eu consigo fazer. A empregada então se ajoelha na frente dele, e ele, surpreso, pergunta: An, você pode tratar? No entanto, algo surpreende ainda mais. An simplesmente mete o dedo dele na boca dela. Rapaz, tô vendo que esse mo aqui é bom, hein, rapaziada? O prota imediatamente fica corado, sem entender o que está acontecendo. Ela então para e fala: o sangramento parou. Cada gota do sangue do jovem mestre é muito preciosa, então por favor, não se machuque. Completamente envergonhado, o prota fala: tá, eu vou me lembrar disso. Em seguida, An se vira e disse: não precisa de mais nada, eu estou indo trabalhar. E o prota responde: obrigado, você trabalhou duro. Ela então finalmente sai do quarto, e o prota, que até então estava se segurando, não consegue se conter e fala: meu Deus, que moralidade. Isso aí tá bom demais pra ser verdade, não sei não, hein, gurizada. Ele, animado, começa a rolar na cama, enquanto pensa: gentil empregada de cabelo preto agora há pouco, ela era tão fofa. Do lado de fora, ela se pergunta: aquele jovem mestre acabou de me agradecer? De volta pro prota, ele está deitado na cama refletindo, e pensa: ele é um filho de duque bonitão, e possui alto status e boa aparência, além de muito dinheiro em casa e um empregado servindo. Por que diabos esse maldito teve que provocar a protagonista? Se me lembro bem, o verdadeiro motivo do seu exílio foi por ele ter drogado a terceira princesa do Império na cerimônia de maioridade dela. O prota então se levanta decidido, e diz: agora que eu sei qual o problema, é fácil de resolver. Basta não provocar a protagonista, e nem fazer nenhuma besteira na cerimônia de maioridade. E o Moon ainda tem chance de mudar o meu destino. Pra continuar sendo um jovem mestre rico e abastado no futuro, eu preciso pensar com cuidado. Quando vai ser a cerimônia de maioridade? Agora há pouco, An acabou de dizer que eu recebi um traje para a cerimônia de maioridade. O prota então entra em choque, e diz: espera, é amanhã? E em seguida solta um grito dizendo: puta merda, agora fudeu de vez. Em posição fetal, ele se sente um beco sem saída, e diz: sistema, tá aí, vovô, deusa, monge? Vendo que não tem nenhuma resposta, ele entra em desespero, e fala: alguém, será que alguém pode me notar? Será que eu não tenho nenhuma chance? Ele então se recompõe, e após soltar um suspiro, ele diz: amanhã é a cerimônia de maioridade. É tarde demais.
Não sei se me desculpar pessoalmente com a protagonista amanhã pode resolver as mágoas do passado. Além disso, eu acho que ela não vai me pedir nada demais, tipo lamber os pés dela em público para me perdoar. Ele então começa a imaginar como seria a cena, dela o humilhando por completo em público. E após ele ter um vislumbre de como seria a cena, ele se levanta determinado e fala: agora está decidido. Quando a gente se encontrar amanhã, vou correr até ela e me ajoelhar na velocidade da luz, e em seguida vou me curvar 3 vezes. Algo então cai na cabeça dele, e irritado ele pergunta que diabos aconteceu. Tá doendo pra caramba, esmagaram minha cabeça, o que está acontecendo? Ele então avista um livro em cima da cama, e enquanto leva sua mão para pegá-lo, ele se pergunta: será que é? E com o livro em suas mãos ele fala: meu hack, parece que Deus ainda não desistiu de mim. Mesmo que eu seja um perdedor destinado a ser bucha de canhão, é diferente se eu ter um cheat. De agora em diante eu vou mudar o final original, e mudar o meu destino. É como diz o ditado, meu destino está em minhas próprias mãos. O Prota então abre o livro, e ao ver o conteúdo ele fica completamente atônito. Ele então começa a rotacionar o livro, tentando entender o que estava acontecendo, pois no livro simplesmente não havia nada escrito. Ele então começa a se perguntar se existe algum jeito especial de ativar o livro, e que de acordo com esse cenário de mundo europeu ocidental, enquanto ele pensava, pouco a pouco seu sangue começava a escorrer, e finalmente pinga no livro. Após isso, uma aura negra começa a sair dele, e ao perceber aquilo ele fica surpreso e fala: puta merda, o que está acontecendo? O sangue dele então começa a ser sugado, e pouco a pouco a consciência dele começa a se esvair. A cena então corta e os braços e pernas dele estão acorrentados. Moon estava apagado, completamente surrado, então pouco a pouco ele começa a acordar. Então ele se pergunta onde eu estou. Uma garota assustadora então começa a encará-lo, e diz: finalmente você acordou, eu estava te esperando há um tempão. O Prota fica surpreso ao ver quem era. O Prota então começa a sentir muita dor, e Ann diz: a dor é inevitável, é tudo para te ensinar uma lição. Ela então começa a passar o dedo pelo corpo dele, e fala: você não sabe o quão triste eu estou nesse momento. Você não deveria ser assim. Você é muito mal, cruel e egoísta. Você deveria trazer dor aos outros em vez de tolerância. E você deveria fazer com que todos te odiassem. Só assim você pode me pertencer, somente a mim. Mas você mudou. Mudou seu coração. Assim não vai funcionar. Ela então faz um olhar de psicopata e diz: mas não se preocupe, pois não importa quanto tempo leve, vou purificar você completamente como meu amor. De novo, de novo e de novo. Nós vamos ficar juntos para sempre. Nem a morte pode nos separar. Ao ver que ela estava tentando matá-lo, o Prota começa a gritar desesperadamente: não, não, não. Até que finalmente ele acordou. Ele estava ofegante e se pergunta: isso foi só um sonho? Em seguida ele olha para suas mãos trêmulas e pensa: a dor na minha pele ainda persiste. E esse sonho pareceu muito real. Será que isso seria algum tipo de sonho premonitório? Antes de desmaiar, lembro que esse livro começou a virar as páginas loucamente e começou a tirar muito sangue de mim. Se realmente foi um sonho premonitório causado por esse livro, então será que aquele final ruim foi causado por algo que eu fiz de errado? Ele então percebe algo estranho no livro, e nele estava escrito: não mude o destino. Em seguida o livro vira uma fumaça negra e começa a entrar em sua testa. Ele então se pergunta: será que isso é um aviso para que eu não mude o enredo original? Caso contrário eu terei aquele final? Mas por quê? Por que diabos isso faria ter um desfecho trágico? Ele então vai em direção à janela e conclui dizendo que no fim das contas, meus pensamentos eram só ilusão, e para sobreviver, a única escolha que me resta é trilhar o caminho da destruição. Ele então tem uma ideia e fala: espera um pouco, na verdade, pensando bem, o final do livro original nem parece tão ruim assim. Pelo menos eu continuo vivo no final. Além disso, aquele riquinho vagabundo de segunda geração não tinha capacidade nenhuma de ganhar a vida, então ele foi exilado e naturalmente virou mendigo. Mas eu sou diferente. Eu sou um super CLT que passou por diversas provações da sociedade moderna. De qualquer forma, o livro de enredo não diz o que Moon Campbell se transformará no final. Então, após ser exilado, eu posso simplesmente começar do zero em outro país com a sabedoria das pessoas modernas. Além disso, não há nada demais em ser um nobre. Isso não é nada mais do que uma classe privilegiada obtida explorando os trabalhadores. Como um genuíno proletariado, ainda posso ter uma vida boa nesse mundo com minhas próprias mãos e conhecimento. Assim na corte ele estava amassando um bifão. Ele então pensa: droga, nunca comi um bife e um vinho tão delicioso na minha vida passada. Essa maldita classe privilegiada é realmente... Ao sentir o cheiro daquelas comidas, ele pensa: que cheiro maravilhoso. Sua mãe, percebendo que ele está estranho, pergunta o que aconteceu e por que o Moonzinho parece tão feliz hoje. O pai dele ri e fala que ele deve estar ansioso para o banquete amanhã da cerimônia de maioridade, pois é um dos banquetes mais importantes da vida dele. Nosso menino, que não é bobo nem nada, tenta dar uma disfarçada e responde: sim, pai e mãe, estou ansioso por isso. A mãe dele, animada, então fala: meu Moonzinho cresceu tanto, eu realmente não quero deixar ele ir. Com certeza meu filho vai ser a pessoa que mais vai chamar a atenção no banquete amanhã. Quantas moças de família nobre será que vão se encantar por ele? O Duque ri e fala que isso não é possível, pois nosso Moonzinho já tem uma noiva. Além disso, se a princesa Célia vir e ficar com ciúme, vai ser difícil de explicar. A duquesa então fica chateada e diz que não gosta dessa princesa Célia, pois ela é muito fria e nada fofa. Ela não é digna do nosso Moonzinho. O pai dele então fala: não diga isso. Se ele não for digno da princesa Célia, ninguém é. Vendo os dois discutindo, o Prota então pensa: meus queridos pais, quanta confiança vocês têm no filho de vocês. A princesa Célia é a terceira princesa do Império.
a criança branca pura abençoada por Deus e uma forte candidata ao título de mulher mais bonita do Império. Além disso, ela ganhou uma grande quantidade de fãs com seu temperamento frio e o contraste de ser fria por fora e calorosa por dentro. Ela era o centro das atenções, não importa onde fosse. Além disso, vocês não sabem que tipo de peixe podre é o filho de vocês. Somente vocês dois nesse mundo tratam ele como se fosse um tesouro. Na novel, vocês dois são boas pessoas, mas é uma pena que tenham dado à luz a um filho assim. De acordo com o enredo original, vocês dois serão pegos no incidente da maioridade, e depois disso toda a família Campbell será expulsa da nobreza do Império e desaparecerá completamente da história. Embora o livro diga que não pode ir contra o destino, eu não posso aceitar isso. Eu preciso pensar em um jeito de contornar isso. Já que eu não posso mudar o meu próprio destino, então mudarei o destino das outras pessoas. Analisando todo o incidente, atacar a princesa não foi o motivo real da sua punição e exílio. O motivo real foi que seu pai estava implicado no crime de traição, o que levou o Duque de Campbell, que detinha um poder militar, a ser envolvido em uma luta de poder, fazendo com que ele fosse liquidado pela nobreza e pela aristocracia do Império. Então, sob a premissa de que o final permaneça inalterado, a família Campbell deve ser retirada do incidente, para que eu possa usá-la como talismã salva-vidas após o exílio. A cena corta para mais tarde, e o Prota estava pensando: falta apenas um dia para a cerimônia de maioridade. É tarde demais para fazer preparativos, então só posso me adaptar à situação quando chegar a hora. O principal objetivo é resolver o resultado pré-determinado de ofender a família real, a garota branca e pura, futura rainha do Império Celísia. Parando pra pensar, era óbvio que drogas comuns não seriam o suficiente para derrubar uma maga gênia que só aparece uma vez a cada milênio. Além disso, esse cara não tinha memória de nenhuma droga relacionada, o que prova que tais coisas não existiam nessa mansão. Talvez possa ter algumas naquele lugar. Preciso dar um jeito de sair escondido antes que seja tarde, para verificar se é realmente como está escrito na novel, um lugar onde todos os tipos de forças malignas e criminosos se escondem. Caso contrário, mesmo que eu queira desviar a culpa, não posso fazer isso sem provas. Enquanto Moon estava perdida em seus pensamentos, uma empregada vinha carregando a bandeja, e eles acabam batendo no outro. A empregada cai no chão e fala que isso dói, e em seguida olha pro chá derramado no chão, e diz o chá preto do mestre da madame. O Prota então se aproxima e fala: desculpa, eu estava pensando em algo e não prestei atenção pra onde eu estava indo. Você está bem? No entanto, apesar das palavras do Prota, a garota estava amedrontada, dizendo: você é... O jovem mestre Moon? Assustada, a garota imediatamente se levanta e fala: jovem mestre, me desculpa, eu vou limpar isso de você agora. No entanto, por mais que ela limpasse, a mancha não saía, e a empregada entra em desespero e chorando fala: mestre, me desculpe, eu juro que não fiz por mal, por favor, não me bata, não me deixe nua na rua, eu nunca mais farei isso, por favor, poupe minha vida. Ao ver todo aquele escândalo, o Prota pensa foi só um pouco de chá derramado, o que assustou essa garota. Quão ruim era a impressão que o dono original causou nas pessoas. Ele então começa a consolá-la, dizendo que tá tudo bem, que só foi um pequeno erro, ele não vai puni-la por causa disso. Ela olha pra ele sem entender nada, e Moon pergunta: você está bem? Está muito quente? A garota então fica surpresa, pois o Prota a puxou para abraçá-la, e de certo estava me perguntando por que estava tão quente. Você não sabia que estava com febre? A garota envergonhada fala: jovem mestre? E ele diz: a sua testa está tão quente que dá pra fritar um ovo nela. Por que você não descansa um pouco? Ela, um pouco sem jeito, fala que amanhã é seu banquete de maioridade, e estamos com falta de pessoal em casa agora. Moon então fala pra ela que não dá pra trabalhar doente. An então aparece chamando pelo jovem mestre. Ele então se vira pra ela e falando: você chegou na hora certa. Prepara os aposentos dela para que ela possa descansar. Em seguida ele se vira pra garota e pergunta a propósito qual o seu nome. E ela responde: meu nome é Noel, jovem mestre. An então os interrompe e fala: mas jovem mestre, amanhã à noite será a cerimônia de maioridade, e agora cada empregada da mansão tem seus próprios deveres. Se Noel descansar, o trabalho das outras se tornará muito mais pesado. O Prota então diz: podemos recrutar pessoas de fora da mansão, pois é impossível que a enorme mansão do nosso duque não tenha condições nem que seja para contratar algumas pessoas, certo? Moon então se vira e fala: ficou decidida então. Diga à chefe das empregadas que todos os servos que não estiverem bem devem descansar, e as vagas serão preenchidas com pessoas de fora da mansão. Não quero um monte de pacientes mentalmente instáveis aparecendo na minha cerimônia de maioridade amanhã e causando problemas para os convidados. An então se curva e fala: entendido, vou passar essa ordem para a chefe das empregadas. Após isso, Prota sai de lá, e após ele sair, Noel fala: irmã, eu me lembro que o jovem mestre disse antes que não queria que forasteiros sujassem a mansão do duque, por isso ele não deixou contratar empregadas de fora. Mas o jovem mestre hoje... An então diz: não pense muito, apenas siga as ordens do jovem mestre e vai descansar. Após Noel sair, An pensa que de fato há algumas mudanças sutis em comparação com o passado. Então, para evitar situações incontroláveis, parece que o planejamento deve ser feito com antecedência. A cena corta e um monte de joias começam a cair no chão. O Prota estava procurando por algo. Ele então diz: não é esse, nem esse. Eu me lembro claramente. Para lidar com a maga gênia como a princesa, o único jeito é fazer uma poção psicodélica especial. O problema é que não só é extremamente caro e difícil de fazer, como também é contrabando. Então o único lugar que talvez eu consiga essa coisa é... Ele então finalmente encontra. E animado diz: achei. Esse cara é mesmo um canalha. Eu lembro que era bem difícil conseguir isso
na nova original, o Vale VIP do Mercado Negro Subterrâneo. Mais tarde, a cena corta para a Câmara de Comércio de Chessford. O Prota então fala: esperem aqui um pouco, pessoal. Eu vou comprar uma joia de ouro e prata para meu pai e minha mãe usarem amanhã. E os guardas respondem: ok, mestre. Ele então olha pra trás para ver se não tinha ninguém olhando. E em seguida, rapidamente entra em um beco. Lá dentro ele fala: a segunda rota que me lembro está bem no fundo dos esgotos da cidade de Berland, fora da cidade real. Chegando lá, ele fala: bem aqui. Em frente à porta havia um cara misterioso. E ele diz: parado aí, quem está chegando? E Moon responde: ratos de esgoto. O cara então pergunta: o que você quer aqui? Nosso menino mostra seu passe VIP e diz: estou procurando carniça, essa é minha credencial. O guarda então libera a porta e fala: prezado convidado, por favor entre. E finalmente Moon havia chegado. No mercado negro subterrâneo de Leopold, ingredientes para poções, bestas sintéticas mágicas, é digno de um mundo mágico. Se bem me lembro, parece que vendiam escravos subhumanos aqui. Um dos futuros companheiros do protagonista parece ter sido comprado aqui. Bem, isso é secundário, o importante é fazer o trabalho de verdade primeiro. O Prota então abre a porta e o vendedor fala: uau, finalmente temos um cliente hoje. Por favor, entre. O que você gostaria de ver? Apesar da nossa loja ser pequena, temos de tudo. Moon então fala: eu quero aquela poção. O vendedor então pergunta: aquela? E o Prota fala: ela é incolor e inodora, especificamente direcionada para magos, e vai te deixar inconsciente por várias horas depois de tomar. O vendedor então responde: ah, entendi. Vocês ricos gostam de brincar assim, não é? Por acaso eu conheço boas lojas de escravos. Quer que eu te recomende alguma? Você só precisa pagar uma pequena taxa de recomendação. E se mencionar meu nome ainda consegue um desconto. O Prota então se vira e fala: não precisa, já vou. Vendo que o Prota estava saindo, o vendedor desesperado fala: eu tenho. Jovem mestre, por favor, fique. Mas esse tesouro é raro, eu tenho que procurar. Por favor, espere só um momento. Enquanto a vendedora procura, o Prota pensa: ela usava uma máscara que cobria todo o rosto. E a voz dela tinha sido magicamente alterada. Então era impossível saber se era homem ou mulher. Mas o tom e comportamento dela, a vendedora então fala: lembro que os 2 frascos que eu fiz anteontem estavam aqui dentro. Aonde será que foram parar? O Prota olha pra ela e fala: mas que corpão. Sabe muito, Protinha, concordo. E em seguida pensa: essa mulher com certeza é uma beldade. Além disso, as artimanhas da gerente devem ser mais poderosas que a beleza dela. Pra se manter viva em um lugar onde todo tipo de gente se junta e as gangues se aproveitam um dos outros, se eu conseguir estabelecer uma boa relação com ela, talvez ela possa me ajudar quando eu for exilado do Império no futuro. Alguém então abre a porta, deixando o Prota surpreso. E a vendedora fala: bem-vindo, visitante. A pessoa então fala: quero comprar um tipo de droga misteriosa que seja muito forte, mas que não deixe rastros mágicos depois. Tem alguma? A vendedora então fala: ah, isso? Sim, por favor, espere um momento. Enquanto pensa que normalmente ninguém se interessa por esse tipo de poção. Tem algo de estranho acontecendo hoje. O Prota então começa a encarar aquela pessoa e pensa: essa silhueta e a leve fragrância que emana do corpo. Mulheres também têm esse tipo de necessidade? Comprar esse remédio com certeza vai machucar alguém, mas eu não posso impedir. Aquele cara que vai ser drogado, que se vire sozinho. A vendedora coloca as 2 poções no balcão e diz: achei, é este. E o Prota pensa: espera, essa cor não é chamativa demais? A vendedora então fala: os clientes não precisam se preocupar, pois embora a cor desse medicamento seja brilhante, ele é completamente indetectável se colocado em bebidas como vinho tinto. E comparado com essa pequena falha que não é tão escondida assim, as vantagens são ainda maiores. Só uma gotinha já faz um elefante perder a consciência na hora e desmaiar por 2 a 3 horas. Moon fica surpreso e fala: uma gota pode encantar um elefante, é verdade? E ela responde: claro que é verdade. Você tem o que paga, se você não acredita em mim pode testar. Mas se você adormecer aqui eu vou cobrar uma taxa de enfermagem, que serão de 5.000 ml por hora. O Prota rapidamente fala: ah não precisa. A vendedora então diz: a poção do sono especial, um sonho de Nankyang, que custa 130.000 emiles. Nossa loja não aceita nenhuma forma de negociação. Gostaria de pagar com cartão ou com dinheiro. A garota misteriosa fala que não tem emile o suficiente e nem pretende pagar a conta com emile. Em seguida pergunta se ela pode vender uma informação em troca da poção. A vendedora então fala: querida, preciso de lembrar que 130.000 não é pouca coisa. E a garota responde: essa informação vale tranquilamente 130.000. E para algumas pessoas pode valer muito mais. A vendedora pega o papel e diz: muito bem, deixe-me ver que informação é essa. Interessante. Tem certeza que essa informação é verdadeira? E a garota responde: sendo verdade ou não, gostaria de descobrir com sua capacidade como dono da loja. Ao escutar aquilo, a vendedora fala: essa cliente realmente confia em mim, mas como você disse, realmente vale 130.000. Aqui, essa é sua poção. A garota pega a poção, agradece e se retira. Em seguida, a vendedora se vira pro Moon e pergunta: e você, jovem mestre? E ele, estendendo a mão, fala: aqui, passe meu cartão. Ela então coloca outro frasco na mesa e fala: jovem mestre, por favor, fique com cartão de cristal. E essa garrafa é um pequeno presente para você. Ele então pergunta: o pequeno presente? Pra que serve essa garrafa? E ela explica: essa é a garrafa que eu uso. A experiência vai ser bem melhor se você usar com a garrafa vermelha. E o Prota responde: obrigado, gerente. A propósito, aquela informação que a moça mencionou. Rapidamente ela fica animada e diz: nossa, mestre, você também está interessado nessa informação? Levando em conta que somos velhos conhecidos, vou te vender por esse preço. Ela faz um 9 com as mãos e ele pergunta: 90.000? E ela responde: 900.000. O Prota fica parado por uns instantes e se vira e fala: não, obrigado. Enquanto pensa: caramba, ela quase lucrou 7 vezes só mudando as coisas de mão bem na minha frente.
gente. Isso é muito suspeito. Não, esse mercado está cheio de pessoas que buscam lucro. Mesmo que eu gaste dinheiro, há uma grande possibilidade que não só eles não me ajudem no futuro, como provavelmente se aproveitem de mim. Ainda tenho que encontrar um parceiro que seja mais íntegro. A vendedora então se despede e fala adeus, jovem mestre. Por favor, volte da próxima vez. Após o nosso menino sair, a vendedora coloca a mão na máscara e diz: ah, meu Deus, eu pensei que amanhã só fosse a cerimônia de maioridade daquele jovem mestre imprestável da família Campbell. Eu não esperava que a terceira princesa estaria lá. E nesta conjuntura crítica, a mansão do duque tem que recrutar forasteiros por falta de mão de obra. Ah, meu Deus, eu estou preocupada para quem eu devo vender essa informação. Lembro que, segundo o príncipe, nunca gostou da sua irmã excepcional. Além disso, tem o Duque Raymond, que sempre esteve em conflito com o Grão-Duque Campbell. Que coisa interessante, por que não vender para os dois lados? Matando dois coelhos com uma cajadada só. Eu sou mesmo a garota má. Rapaz, ela é bonitona, hein? No dia seguinte, no castelo dos Campbell, a cerimônia de maioridade havia começado. Moon e seu pai estavam cumprimentando os convidados. O pai da garota então fala: sua excelência, essa é minha terceira filha, venha dizer olá. Ela, um pouco tímida, fala: eu conheci o Grão-Duque Campbell. E eu também conheci. Ela então avista Moon Campbell e fica completamente aterrorizada. E em seguida sai correndo, dizendo: a mãe está me chamando. Desculpe, tenho que ir. O pai da garota pede desculpa e diz que a sua filha é um pouco tímida. Então ele pede desculpas em nome dela. Moon responde e diz: tudo bem, não precisa se preocupar. A culpa é nossa por não termos te recepcionado bem, por favor, sente-se. Vendo toda aquela situação, Prota pensa: como eu imaginei, não apenas da filha do Marquês Hill, mas os olhares de todos são praticamente os mesmos. A reputação do dono original é realmente terrível. O pai do Prota então coloca a mão na cabeça dele e diz: estou muito satisfeito com seu desempenho hoje. Eu estava um pouco preocupado antes, mas parece que agora era desnecessário, já que você é o protagonista da cerimônia de maioridade hoje. Depois dessa noite você não será mais um garoto, mas um homem de verdade da minha família Campbell. Então dê o seu melhor, filho. O Prota então responde: eu vou tentar o meu melhor. O guarda então fala: por favor, todos em silêncio, que recebamos a terceira na linha de sucessão do Império Leopold, a garota de alma pura abençoada pela deusa do gelo e da neve, a terceira princesa Celísia. Após a chegada da princesa, o pai do Prota fala: vou receber os outros dois duques. Deixo esse lugar sobre a sua responsabilidade. Lembre-se de não negligenciar a alteza real, a princesa. E ele responde: ok, pai. E em seguida reverencia a princesa, deixando a surpresa. Ela então fala: quanto tempo, mestre Moon? E ele responde: você está linda hoje. Sem esboçar reação, ela fala: sério, obrigada pelo elogio. E em seguida se curva, dizendo que é raro ouvir tais palavras de elogio vindo do jovem mestre Moon. O Prota ri um pouco sem graça e diz: vossa alteza, da forma que você disse, parece que sou aquele tipo de pessoas grossas que nem consegue controlar a própria boca. Ela, com a cara séria, pergunta: e não é? Deixando o nosso menino surpreso. E Moon fala: vossa alteza deve estar cansada depois de vir da capital. É melhor entrar e descansar um pouco primeiro. O banquete vai começar oficialmente mais tarde. Ela começa a caminhar sem esboçar reação e diz: obrigada por isso. O Prota aliviado fala: ufa, finalmente ela foi embora. Ela é realmente linda, mas também assustadora, como esperado da primeira protagonista feminina da novel. A aura dela é realmente aterrorizante. Celísia, enquanto cumprimentava outras pessoas na festa, pensa que Moon parece um pouco diferente hoje e se pergunta se é porque ele ficou mais educado. Os convidados então começam a comentar: a filha ilegítima também está aqui. Essa não é a garota que teve um duelo com o noivo dela há pouco tempo? Ao escutar todos aqueles comentários, o Prota fica interessado e os comentários continuam. Ouvi dizer que o Conde Bulgard acabou de entregar a posição de herdeira pra ela. Além de ser a filha ilegítima, ainda é uma mulher. Como ela poderia estar qualificada para herdar o título de Conde? Eu não sei o que o Conde Bulgard está pensando. Ao ver duas garotas entrando, o Prota pensa: finalmente chegou a verdadeira protagonista da novel, a maior personagem feminina desse mundo, Ariel Bulgard. As garotas então se aproximam e Ariel, com a cara séria, fala: olá, jovem mestre Moon, nós nos encontramos novamente. Como você tem estado recentemente? Vendo que ela está completamente desinteressada, Moon, um pouco sem jeito, fala que está bem. No entanto, alguém começa a gritar: seu verme insolente, como você ousa falar assim com o jovem mestre Moon? O Prota rapidamente tampa a boca dele e o manda calar a boca, deixando Ariel sem entender nada. O Prota então fala: estou muito bem ultimamente, senhorita Ariel Bulgard. Obrigado pela preocupação. Percebendo que ele não havia agido com hostilidade, ela percebe que tem algo estranho e começa a se perguntar o que está acontecendo. Ele nem me chamou de filha ilegítima desprezível como sempre. O cérebro dele, que tem o tamanho de uma ervilha, realmente conseguiu lembrar meu nome completo. Será que ele ficou doente? Ou tem alguma conspiração nisso? O Prota então estende a mão para a garotinha e fala: essa deve ser a senhorita Lea, certo? A garotinha assustada pergunta: o jovem mestre Moon realmente sabe o meu nome? E ele responde: é claro, como eu não saberia o nome da convidada importante de hoje, senhorita Lea Angel. No entanto, Ariel dá um tapa em sua mão e o questiona: o que você está aprontando hoje? Em seguida, ela o pega pela gola e diz: Moon Campbell, escute, o único motivo de eu estar aqui é por causa de seu pai. Não me importa com a conspiração que você tem, apenas venha me enfrentar. Se você ousar ter algum pensamento maligno em relação a Lea, eu nunca vou te deixar escapar. Em seguida, ela se vira e fala: Lea, vamos embora. Vendo a forma que ela reagiu, o Prota pensa: parece que ela tem um forte estereótipo do dono original, e é difícil mudar isso em pouco tempo. Mas deixando isso de lado, nossos destinos serão como duas linhas paralelas que nunca se cruzam. E a
partir de agora ela será uma salvadora, e ele será apenas um trabalhador comum. Quem sabe um futuro brilhante os aguarda. Um tempo se passa e tudo ocorreu como esperado. Ele estava no andar superior com seus pais, em frente a todos os nobres que estavam lá presentes. Moon Campbell finalmente havia terminado seu discurso de maioridade, e aos 18 anos, na presença de todos os nobres do Império, de hoje em diante sou o herdeiro oficial da família Campbell. Mas infelizmente, se tudo ocorrer conforme a história original, esse título de herdeiro só será válido até essa noite. Após o discurso, Moon estava aliviado por finalmente ter acabado. Ele então pensa, próximo passo, hora de colocar a mão na massa. Ele então começa a procurar pela princesa Celísia, até que finalmente ele a encontrou. Ela estava olhando pra fora com a taça de vinho em sua mão. O Prota então se aproxima dela e diz, na verdade eu deixei a nobre princesa sozinha. Parece que eu, como anfitrião, fui muito mal educado. E em seguida ele pergunta, será que eu teria a honra de te convidar para dançar? Ela, completamente desinteressada, pergunta, tá me chamando pra sair, é? E ele responde, é claro, minha belíssima alteza. Ela então fala, você. No entanto, para manter as aparências, ela diz, deixa pra lá. Hoje é a sua cerimônia de maioridade. Então é claro que eu não tenho motivos para recusar. Moon segura na mão dela e agradece. Todos os convidados começam a achar estranho. Leia então fala, Ariel, olha isso. E ela pergunta o que aconteceu. E no meio do salão estava Moon e Celísia, chamando a atenção de todos. Celísia comenta que ele tem ótimos passos de dança. E o Prota agradece pelo elogio e diz que ainda está no nível iniciante. Ela, surpresa, fala, você mudou mesmo, Moon Campbell. E ele pergunta em que aspecto eu não estou me comportando como nobre. Celísia fala que não é isso. E fala que é o jeito que ele convida as pessoas. Nosso menino fica sem entender nada. E pergunta, jeito de convidar? Ela então diz, lembro que você disse isso quando convidou a filha de um visconde para o último baile da faculdade. Mulher, fique feliz e comemore, pois esse jovem mestre teve a misericórdia e concedeu você o direito de dançar comigo. Moon fica desnorteado ao escutar aquilo. E diz, não, isso eu... Mas não consegue arranjar uma desculpa. Ela então pergunta, e aí, consegui imitar bem? E ele fala, eu estava enganado, Vossa Alteza Celísia. Será que poderia, por favor, esquecer o que aconteceu naquela época? Após aquilo, a festa continua. E ao som dos violinos, Moon e Celísia estavam dançando. O Prota então pergunta, após essa dança, você se importaria em ir ao meu quarto? E ela responde, Moon Campbell, você e eu estamos noivos, mas... E ele responde, eu entendo, Vossa Alteza. Não tenho intenção nenhuma de ultrapassar meus limites. É justamente sobre o noivado que eu gostaria de discutir com Sua Alteza em detalhes. Ela fica surpresa ao escutar aquilo. E pergunta, precisa ter uma conversa só comigo sobre o nosso relacionamento? Moon então fala, sei que eu não sou do seu agrado. E que nosso casamento é apenas um arranjo político para manter a relação com meu pai. Esse é o desejo de Sua Majestade, o Rei. Se Sua Alteza cancelar o compromisso, isso afetaria a reputação da família real e sua relação com Sua Majestade, não é? Ela, meio receosa, concorda. Em seguida, ele se aproxima do ouvido dela e diz, então, pelo menos sobre cancelar o noivado estamos de acordo. Se trabalharmos juntos, talvez possamos resolver isso de um jeito melhor. O que você acha, Sua Alteza? Celísia finalmente cede e fala, entendo, isso é algo que só podemos discutir entre nós dois. Animado, Prota pensa, ela mordeu a isca. Me desculpe, Sua Alteza, mas para manter a história no caminho certo, só posso... Ela então interrompe seus pensamentos e pergunta qual o seu quarto, deixando o nosso menino sem entender nada. Ela então começa a arrastá-lo, dizendo que eles não precisam esperar até o baile acabar e que eles vão agora. Todos estavam olhando pra eles e o Prota estava preocupado que isso fosse afetar a reputação da princesa. No entanto, ela não cede e ele só aceita a situação. Vendo tudo aquilo, estavam duas empregadas e uma delas comenta, ela foi com aquele jovem mestre retardado. Esse é o momento perfeito, então vamos para a ação. E a outra fala, precisamos agir rápido, pois esse é o território do Rei Coração de Leão. Pouco tempo depois, no quarto do Moon, o Prota traz uma bebida para eles beberem. No entanto, a princesa pede desculpa e fala que não bebe. Ele fala que é só vinho tinto. No entanto, ela segue convicta e diz que não bebe mesmo que seja vinho tinto, pois ela não pode beber algo, nem que seja uma gota. O Prota então fala, tudo bem então, enquanto pensa, droga, como diabos isso foi acontecer? Na novel não mostra como conquistei a princesa. O remédio é muito vermelho, como vou dar isso se ela não bebe? Ele então pergunta, se Sua Alteza não bebe, o que você gostaria de tomar? E ela responde, café. No entanto, Moon fala que só tem chá preto. Ela acha aquilo estranho, pois como poderia uma família como a dele não ter café? Moon explica que por alguns imprevistos, ele só tem vinho tinto e chá preto essa noite. Ela então fala, só chá preto? Então vamos tomar chá preto. Ele, animado, sai e fala, certo, vou buscar agora. Ela percebe que ele está animado e ela se pergunta, esse cara fazer chá é algo tão bom? De volta pro Prota, ele está fazendo chá. Ele está olhando ao redor para não ser pego e colocando a poção, ele pensa, uma gota de poção já é o suficiente, mas não custa nada adicionar mais algumas para enfrentar uma maga poderosa como a Celísia. Ele então olha para outra garrafa que ele havia ganhado e conclui que ele não sabe o que tem nela, então ele decidiu não adicioná-la para ficar seguro. No entanto, enquanto ele estava colocando a poção, Celísia aparece e pergunta se ele ainda não terminou, deixando Moon assustado. Ele então rapidamente se vira, enquanto esconde suas duas mãos e fala que já vai ficar pronto. Ela então começa a encará-lo e ele diz, Sua Alteza, por favor, fique sentada. Ela então se vira e começa a retornar, mas enquanto ele estava com as mãos para trás, o frasco branco havia derramado no chá e seu conteúdo era afrodisíaco. O Prota estava tremendo todo com a situação, mas percebendo que ela havia saído, ele fica aliviado e pensa, fiquei tão nervoso. Ainda bem que essa poção não tem variação mágica, senão eu teria sido pego. Ele então percebe algo estranho e
nota que toda a poção havia caído no chão. Ele fica sem acreditar e se lamenta, pois ele iria diluí-la em água e dividir em 10.000 poções e vender como soníferos para ganhar o seu primeiro dinheiro. No entanto, agora já era. Celise então chama por ele e ele fala que já vai. Chegando lá, ele diz desculpa pela demora. Ela então nota algo estranho e fala: jovem mestre Moon, o chá preto da sua família está tão vermelho que parece que brilha. Ele meio sem jeito tenta inventar uma desculpa e diz: esse é o precioso chá do leste que minha família acabou de comprar. Acho que se chama Gran... como era o nome mesmo? Ah, Gran Santo Vermelho. Isso mesmo, esse é o nome. Ela começa a ficar desconfiada e pergunta: é mesmo? Então você primeiro, jovem mestre Moon. Ele então questiona: sua alteza, você acha que eu fiz algo com as bebidas? Eu, Moon Campbell, faria isso? E ela fala: o jovem mestre Moon é muito sensível. Você é o anfitrião, então deve servir o chá primeiro. Isso é o básico da etiqueta nobre. Ele então fala: bem, já que sua alteza não acredita, então eu só posso... Quando ele estava prestes a beber, ela fala: espere um pouco. E em seguida pega o chá dele e diz: o chá do jovem mestre parece ser melhor que o meu. Se importa da gente mudar? Nisso o Prota percebeu que está ferrado. No entanto, após a princesa tomar o chá que ela havia pegado de Moon, ela sente algo estranho. Vendo a reação dela, preocupado, Moon fala: vossa alteza? No entanto, pouco a pouco ela vai perdendo a consciência, até que finalmente ela desmaiou no sofá, deixando o chá cair no chão. O Prota fica parado encarando ela. Vendo aquela situação, ele pensa: ainda bem que fui esperto o suficiente para colocar droga nas duas taças, senão teria dado errado. É um remédio secreto que pode derrubar com uma gota só. O traficante que me vendeu não mentiu sobre a qualidade, mas agora que penso nisso, o texto original não dizia que a princesa não podia beber álcool. Será que o dono original também colocou drogas no chá? Ou foi só uma coincidência? Ele então conclui: não é hora de falar sobre isso agora, pois na história original a protagonista feminina vai chegar a qualquer momento, então ele precisa se preparar logo. Ele desce um pouco a meia e ajusta a roupa, mas conclui que só isso não vai funcionar, e pensa: se eu soltar a parte de baixo, ela vai ficar exposta e pode ficar doente, então é melhor bagunçar o cabelo dela um pouco. E por fim ele fala sobre mim e tenta tirar sua blusa. Se pergunta por que é tão difícil tirar essa roupa. Depois de muitas tentativas, ele finalmente conseguiu tirar. Ele então diz: missão cumprida, agora é só esperar a protagonista. Moon olha pro relógio e se pergunta o que está acontecendo. Já faz meia hora e nada da protagonista aparecer. Na história original, Ariel não deveria ter chegado para salvar a princesa e me derrotar. O que está acontecendo? Onde ela está? Espera, como que essa cena aconteceu na história original? Ele então começa a se lembrar. Se eu não me engano, a roupa de Ariel foi manchada por uma criada gravemente doente na mansão do Duque. Depois disso, ela foi ao banheiro procurar algo para limpar, e foi nesse momento que ela notou algo estranho, e me pegou na hora que eu ia atacar a princesa, ou melhor, o dono original. Após refletir, ele finalmente percebeu que a criada doente poderia ser Noel, a garota que ele tinha pedido para descansar. Nesse momento, ele se vira para a princesa e pensa: não pode ser. Isso significa que a história original mudou? Isso é um problemão. A princesa então pouco a pouco começa a acordar, e ao perceber a situação que ela estava, Celisa começa a liberar uma aura avassaladora. No entanto, nosso menino não havia percebido, e ele pensa: calma, mesmo que algo tenha saído errado, o importante é que a princesa foi drogada. Deve ter um jeito de consertar isso. Ele então nota algo estranho e se pergunta por que ficou tão frio do nada. Não deveria estar no verão? Uma mão então passa por ele, o surpreendendo. Em seguida, uma explosão acontece, fazendo com que todos os móveis voassem pra longe. A aura de gelo de Celisia estava congelando tudo ao redor, e ela estava por cima de Moon. Percebendo a situação que ele estava, ele rapidamente tenta se explicar e diz: sua alteza, por favor, me escute. Não é o que você está pensando. No entanto, ela fala: está quente, deixando Moon surpreso sem entender o que está acontecendo. O rosto dela estava corado, e ela diz: meu corpo está estranho. Vendo o estado dela, Moon fala: não, isso está errado. Sua alteza, por favor, espere. Eu vou chamar um médico agora. No entanto, as duas mãos de Moon foram congeladas, e ela pouco a pouco começa a se aproximar dele. Celise então diz: seu corpo, ele é tão perfeito do jeito que eu gosto. Moon então diz: por favor, sua alteza, acorde, você está fora de si. Enquanto pensa Ariel, a protagonista: por favor, me salve. Se isso acontecer, a história falsa vai se tornar real. A princesa interrompe os pensamentos dele, e eles começam a praticar respiração boca a boca. Na mesma hora, em outro local, uma garota estava com um vestido manchado de chá, e enquanto tentava limpar, ela fala: é sério, Leia, essa idiota, como ela pode ser tão descuidada e manchar a minha roupa com bolo? No entanto, Ariel percebe alguma coisa estranha, e em seguida pergunta quem está aí. Uma maid então aparece e fala: desculpa, senhorita, a área à frente é restrita na mansão do Duque, então por favor, dê a volta e volte. Ariel então pergunta: área restrita? Que área restrita? Ian responde: isso é o segredo da mansão do Duque, e não posso te contar. Ariel então fala: que frescura. An então percebe algo e diz: senhorita, sua roupa parece estar suja. E ela responde: sim, só estou procurando um banheiro para me limpar com água. An então diz: deixa comigo, vou cuidar disso para você. Ela então começa a castar um feitiço na mancha e diz: limpar. Ariel, surpresa, fala: digna do grande Duque Campbell. Até as criadas da mansão podem usar magia. Nosso empregador não fala que sabe um pouco, mas não é nada que vale a pena contar. E em seguida fala: a limpeza já foi feita. E só para relembrar, no banquete terá uma quantidade limitada de torta pastiche. Então se você gosta disso, por favor, não perca. Ao escutar aquilo, Ariel fica animada. E enquanto sai, fala: obrigada pela ajuda, senhorita criada. Preciso pegar essa torta. An com um sorriso fala: de nada, se cuide. No entanto, depois que ela saiu, o
O olhar de Anne rapidamente mudou para uma expressão fria. Enquanto Ariel ia em direção ao banquete, ela pensa que a criada estava estranha. Cheirava sangue e a outra pessoa escondida também parecia suspeita. Mas o que isso tem a ver comigo? Ela estava fazendo isso na mansão do Duque, então não tem nada a ver comigo. Quanto à princesa Celísia, infelizmente ela já é adulta e é a maior prodígio de magia da geração mais jovem. Então como ela poderia ser dominada por um playboy idiota? Agora nada é mais importante do que a minha torta de pastiche. A cena corta para outras empregadas e uma delas diz a garota foi embora. E em seguida pergunta ela também é o objetivo da sua missão. E a outra responde não, ela era o objetivo do número 9, meu antigo companheiro. Então sei algumas coisas sobre ela. A empregada tomboy fala número 9, lembra o que falhou em sua missão. E a de cabelo branco fala caiu nas mãos daquela garota. O número 9 era mais forte, mas ela o matou. A tomboy então pergunta a propósito quanto tempo falta. Não temos muito tempo. E a outra responde está quase pronto. Afinal foi planejado pelo Rei Coração de Leão, Ron Campbell. Mesmo sendo algo grande que cobre todo o palácio do Duque, não é fácil abrir uma brecha sem alertá-lo. A tomboy fala precisamos nos apressar, pois se Moon Campbell ou a princesa Celise aparecerem, nossa missão será um fracasso. A de cabelo branco fala eu sei, mas acho que ainda dá tempo, pois quando estávamos olhando a parede de dentro, parece que aqueles dois estavam... A cena corta para o Prota, e ele estava ofegante, aliviado que finalmente acabou. Ele então pensa fugir o máximo que pude, e consegui manter a minha reputação como mago, que se manteve virgem durante seus 30 anos de vida. Se eu tivesse dado o último passo e feito aquilo com a princesa, provavelmente não teria sido exilado, mas sim executado. Mas parece que agora, não parece ter nenhuma diferença. Havia uma espada apontada em sua direção. A princesa estava furiosa. Ela então fala quais suas últimas palavras, Moon Campbell. Essa é sua última chance de dizer algo antes de morrer. E ele responde, bom, se eu não falar eu não vou morrer. Uma aura de gelo começa a sair dela. E enquanto caminhava na direção do Prota, ela diz, já que não tem últimas palavras, Moon começa a ficar desesperado. E fala, espera, me dê um minuto. Deixa eu pensar um pouco. Ele então pensa, acabou, se eu não conseguir acalmar ela, vou morrer antes mesmo da guilhotina. Não sei se terei outra chance de renascer. Agora que chegou a esse ponto, só me resta confiar na sabedoria moderna. Ele então fala, tive um amor verdadeiro na minha frente, mas eu não soube valorizar. Só percebi isso quando perdi. Se Deus me desse outra chance. Ela então aproxima a espada dele e tenta cortá-lo. No entanto, ele rapidamente desvia. E ela questiona, por isso você é tão desagradável? Mu então pergunta, foi desagradável? Bem, é um sentimento muito sincero da minha parte. Na verdade, ainda não chegamos nesse ponto. Então, sobre o que aconteceu hoje, Celise começa a ficar mais irritada ainda e pergunta, você chama de sinceridade esses métodos sujos? Você está brincando comigo, Moon Campbell. Se você realmente gosta de mim, deveria se colocar na minha frente e me impressionar com seu caráter, força e sinceridade, como um homem de verdade. Se você fizer isso e eu ainda estiver apaixonada, talvez eu cumpra o acordo e me case com você. Celise então começa a chorar e com um olhar de tristeza, ela fala, mas você escolheu me drogar, o método mais desprezível e vergonhoso. Ao ver que ela está chorando, o Prota fala, Celise, me desculpa, eu estou sendo sincero, eu não tive outra escolha, só queria um resultado, nunca quis te magoar. Ela então fala, cala a boca e se ajoelha, enquanto coloca sua espada no pescoço do Prota. No entanto, alguém bate na porta, chamando a atenção dos dois. Após aquilo, a princesa o pega pelo pescoço e fala, peça pra quem estiver lá fora ir embora. O Prota fala que não pode, pois essa sala é a prova de som, só as batidas na porta conseguem entrar e o som de dentro não sai. Celise então cede e o solta no chão, dizendo, vou te perdoar por enquanto. Então coloque a roupa e abre a porta. Moon quase sem ar fala, tá bem. Enquanto coloca sua roupa, ele pensa, isso é realmente um grande problema. Só restam duas opções, ser assassinado pela própria Celísia, ser enforcado em público por um rei, ou ser desmembrado por um desconhecido, em uma masmorra como no sonho. De qualquer forma, eu estou sem saída. Ó, protagonista, o assunto está resolvido. Qual é o sentido de aparecer agora? No entanto, ao abrir a porta, ele fica surpreso. Não era a protagonista, mas sim uma empregada. Ela então fala, a senhora viu que você estava conversando com a princesa há muito tempo, e achou que poderia estar com fome, então me pediu para trazer alguns lanches. O Prota então fala, obrigado pelo trabalho duro, coloque ali na mesa. O Prota então nota algo estranho, e fala, ei, espera, porque eu tenho a impressão de que eu nunca te vi antes. E a empregada responde, fui escolhida ontem para entrar na mansão do Duque, então é normal que o jovem mestre Moon não me conheça. Mu então pergunta, você está aqui para ajudar no banquete, né? Mas lembro que a Anne disse que não tinha uniformes extras de criada, então contrataram só criados comuns. Rapidamente a empregada muda de expressão e começa a avançar em direção à princesa. Moon rapidamente grita, assassina, e em seguida é jogado pra longe, pela aura da empregada. O Prota então pensa, espera, se não é pra mim, então deve ser. Ele então grita o nome de Celísia. A princesa então olha pra frente e percebe que vinha alguém tentando assassiná-la. O ataque então acontece e uma aura avassaladora sai dele, deixando o Moon desnorteado. Ele então pouco a pouco começa a se recuperar e preocupado fala Celísia. No entanto, ela conseguiu se defender e em seguida pergunta, foi o idiota do meu irmão que te mandou? E ela responde, desculpa, as informações sobre o empregador são confidenciais e você não precisa saber, sua alteza, pois você morrerá hoje. A empregada começa a conjurar vários feitiços e diz, a terceira princesa do império foi assassinada no palácio do grande Duque Campbell. Esse será o seu fim. Os feitiços começam a ir em direção a
ela, causando explosão. A empregada então recua e fala com um ataque mágico tão forte, nem mesmo os instrutores da academia conseguiriam. Ela então percebe algo. Celise estava conjurando um feitiço. O gelo vira geada, a geada se torna uma lança, liberando um poder absoluto. Celise então parte pra cima dela e tenta acertá-la com a lança. No entanto, ela consegue desviar por pouco. A princesa estava com o olhar arrogante, enquanto a assassina percebeu que está em apuros. O prota, vendo tudo aquilo, ele pensa: droga, os deuses brincam, os mortais sofrem. Não posso ficar aqui, eu nem vou saber como morri. Ele então tenta abrir a porta. No entanto, ele percebe que estava trancada. Nisso, ele percebeu que está ferrado. Ele então começa a engatear para sair de lá. E ao se esconder, ele pensa: a porta foi bloqueada. Deve ter sido coisa da criada. Mas isso não deveria acontecer. Na novela original não tinha essa parte de assassinato. Como o Duque poderia... Ele então se lembra de algo e pensa e espera: será que poderia ser? E se lembra que ele havia falado para preencher as vagas com as pessoas de fora da mansão. E atônito, ele se pergunta: será que isso foi por causa da minha ordem? Como isso é possível? A decisão de buscar ajuda de fora foi tomada ontem à noite. Será que alguém está vigiando a mansão do Duque esse tempo todo? Um golpe então quase o acerta. E ele conclui: agora só me resta torcer que Celise consiga derrotar a assassina, pois meu corpo não é forte o suficiente para uma batalha desse nível. Mas a assassina tem como alvo apenas a Celísia. E a história original foi alterada. Não sabemos o que vai acontecer, mas por enquanto, será que a Celísia ganhando é mesmo um final bom? Se por acaso a Celísia morresse aqui, ninguém saberia o que aconteceu. A assassina então fala como era de esperar: você é a super gênia escolhida por Deus, princesa Celísia. E a princesa responde: um movimento rápido e preciso com as pernas, magia de flechas leves e magia que deixa meu corpo pesado. Os dois últimos feitiços não tiveram variação mágica, então acho que foram feitos pelo assassino na sala ao lado. A empregada fica surpresa e diz: ela viu nossa magia com um simples olhar, como dizem os boatos. Não, os boatos não estão certos. Já eliminei gênios antes. Mesmo entre eles, você pode ser visto como um monstro. Celísia entra em posição de luta e fala: me diga quem está por trás disso e eu pouparei a sua vida. No entanto, a assassina também entra em posição de luta e pergunta: é sério? Na verdade, como assassina, eu não deveria ficar perdendo tempo com você, mas às vezes até os assassinos precisam ganhar tempo, não é? Algo estranho começa a acontecer. A outra assassina fala: a sala está completamente bloqueada. Rápido, não vou aguentar por muito tempo. A assassina tomboy fala: entendido, e tira algo da sua bolsa. Estava saindo a aura negra do objeto. E a assassina fala com sangue de 100 corações de crianças: faça um sacrifício ao deus do mundo derretido, ao senhor do sol vermelho, ao grande rei da destruição. Ao ver aquela cena, Celísia fala o ritual do deus amaldiçoado e em seguida parte pra cima. E a empregada fala: por favor, me conceda a conquista da força do vento e da neve. O feitiço de Celísia começa a se desfazer e ela é arremessada pra longe e bate as costas na estante. Quase sem forças, ela fala: sacerdote das trevas, ratos de esgotos, como se atrevem a aparecer na minha frente? A assassina pergunta: ratos? Realmente, para a princesa, somos mesmos ratos. Ela então parte pra cima e fala: mas a sua alteza morrerá na mão desses ratos. Celísia então nota algo e pega a adaga de Moon. A assassina então parte pra cima dela e sangue começa a voar por toda parte. A assassina nota algo estranho: Celísia ainda estava de pé. Ela então fala: interessante, não esperava que além de boa na magia, você também fosse boa com a espada. Protegeu bem todos os pontos vitais, mas você não pode usar magia de gelo. Agora você é só um cordeiro para ser sacrificado. A empregada então acerta um chute arremessando pra longe. No entanto, a princesa ainda estava de pé. Ela estava ofegante, quase sem forças. Com um olhar arrogante, a assassina fala: agora sim me sinto bem confortável. E agora, princesa, a sua cabeça ela é minha. A assassina então parte pra cima e a apunhala com a adaga, fazendo sangue voar pra todo lado. No entanto, a empregada nota algo estranho. Nem mesmo Celísia esperava por isso. Moon Campbell entrou na frente dela, deixando Celísia surpresa. A assassina não esperava que Moon Campbell interferiria. Se tá gostando da série, deixa muitos likes e muitos comentários aqui abaixo. E eu queria agradecer a todos que mandaram pix e viraram membros, além do pessoal que curte e comenta pra engajar. Muito obrigado pelo apoio, vocês são bravos demais, rapaziada.